Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, na continuação da nossa aula de História da Igreja, ou História Eclesiástica, no curso de Teologia. Vamos seguir com a nossa matéria, retornando um pouco ao contexto do papado latino, ok? Havíamos avançado um pouco, falando especificamente sobre a época do monasticismo, e estendendo até com uma aula de adendo, até o escolasticismo, mas vamos retornar um pouco à questão especificamente da sucessão de papas em Roma e mostrar como se deu esse engrandecimento, tá certo? Desse poder eclesiástico, que inclusive se estendeu sobre o poder temporal, né? Sobre o poder secular. Então, para falar dessa grande transição, que inclusive é tido como verdadeiramente um marco histórico da mudança da época antiga, né, da história antiga que está no seu ocaso já com o fim do Império Romano, a queda, né, de Roma para a invasão dos bárbaros e agora a entrada para a época tida como Idade Média, tá certo? A época medieval. Nós temos o nome de Gregório I ou Gregório o Grande, que é o marco histórico divisor da época antiga para a época medieval, tá ok? Então vamos ler aqui esse pequeno cabeçalho que está na página 37 e fazer alguns apontamentos em relação aos textos que dão sequência aqui ao andamento da matéria. Aí depois eu vou passar para os destaques que eu coloco aqui na tela, tá? Vou trabalhar em cima desses destaques que eu coloco na tela e vou encerrar com a leitura de 2 livros. Eu pretendo contribuir com a leitura de Cristianismo através dos séculos, da editora Vida Nova, e também o livro Os Pecados do Vaticano, da editora Grifos. Então vamos encerrar com essas 2 leituras. Primeiramente vamos fazer esses apontamentos e esclarecer melhor sobre esses destaques que vão aparecer na tela. Dando início aqui com a leitura do nosso material, nós temos o seguinte. O tópico é a Igreja Medieval. O texto nos diz: a Igreja Medieval é o nome que se aplica à igreja que viveu durante 1000 anos. Os 1000 anos nos quais se estendem o que é chamado de Idade Média, né? Trata-se do período chamado Idade Média, que começa no 5º século e se estende até o 15º século. No 16º século vai haver a grande reforma protestante, que aí torna-se um outro marco histórico, né? Nesse período, nosso estudo será focado somente nos acontecimentos que envolvem a Igreja Ocidental, sediada em Roma, especialmente os 3 períodos do desenvolvimento papal: o crescimento, o zênite e a decadência. Então ele vai trabalhar primeiro nesse contexto, né, o contexto da Igreja em Roma, né, da Igreja Latina, e depois vamos fazer alguns apontamentos sobre como se deu o desenvolvimento da igreja no Oriente, a igreja na Roma Oriental, do Império Bizantino, ok? E depois vamos caminhar, enfim, para o período da Reforma. Então, para falar acerca dessa transição, né, dessa época antiga para essa época designada como Idade Média, esses 1000 anos que vão se estender ao longo da Idade Média, tendo como marco histórico aí o pontificado de Gregório I, ele começa aqui nos dando algumas descrições acerca desse importante personagem, né? Gregório I, conforme o tópico, né? O Grande, 590 a 604. Gregório I foi intitulado O Grande devido aos seus grandes feitos no comando da igreja. A eleição dele, em 590, é tido como um marco histórico entre o fim da igreja antiga e o começo da igreja medieval, principalmente com os novos relacionamentos estabelecidos entre a igreja e as autoridades. Então você tem na igreja antiga, né, desde a época da igreja perseguida, depois a igreja que começou a se associar com o poder imperial por meio de Constantino, né, a mudança, né, da sede, da capital para Constantinopla, e o estabelecimento de um convívio ali entre os imperadores bizantinos e a igreja oriental, a igreja ortodoxa, né, com um tipo de relacionamento diferente do que vai acontecer na igreja em Roma, onde fica esse vácuo de poder, lideranças romanas completamente ineficazes, a situação romana cada vez mais precária
e agora a liderança religiosa tomando a frente, né, e preenchendo esse vácuo de poder e de fato administrando a situação. Então ele começa a se engrandecer naquela região e começa a expandir os seus contatos, né, a sua influência, o seu raio de influência, quando começa a interagir com outras lideranças de outros reinos que estão surgindo e estão sendo cristianizados, como por exemplo os francos, os gauleses, os visigodos, que são evangelizados, né, eles já haviam sofrido alguma influência do arianismo, que era uma seita, dentre aquelas seitas que estavam dentro do cristianismo, né, e agora eles estão sendo cristianizados e estão de fato estabelecendo importantes alianças com o Papa em Roma. Então Roma agora não depende de Bizâncio, como dependeu durante muito tempo. A gente viu quando falamos acerca de Leão I, que já foi também uma importante figura de destaque, uma importante liderança, e precisou em alguns momentos do auxílio militar vindo do Império Bizantino. E com isso ficou também subordinado, submisso a eles, né? Tanto Leão I quanto alguns de seus sucessores. Mas quando chegamos na época de Gregório, nós vimos que este começa a estabelecer outras ligações. E é onde você vai ter um novo relacionamento entre o Papa e essas lideranças, desses reis, o que vai dar as características da Idade Média, tá certo? Com estes reis, né, essas cortes imperiais, essa aristocracia e o clero sendo associado a este patamar, né, dessas aristocracias, desses reinos locais. Então ganhando também autoridade junto a esses reinos. Quando você vai ver os representantes do Papa junto a esses reis, o poderio que os bispos começam a ganhar nessas regiões, quando começam a ser administradores de terras, tá ok? A fundação das grandes instituições de conventos, de missões estabelecidas junto a esses povos, de mosteiros, tá ok? O grande trabalho de transmissão de cultura. Então você vai ter um novo relacionamento que se estabelece agora entre Roma e esses povos, esses bárbaros que estão sendo agora cristianizados, né, que estão sendo civilizados, então vão dar todo esse apoio de poder ao bispo de Roma. Roma vai ter uma importante influência sobre eles e eles, por outro lado, vão lhe dar também este poder, essa autoridade, de modo que o Papa, de fato, torna-se o governante de vastos territórios, né, os chamados estados papais, que, aliás, permaneceram até pouco tempo aí na história, até 1800 e pouco, aí, quando houve grandes revoluções de unificação no território italiano. Mas, de fato, ele agora torna-se totalmente dependente da pregressa história que teve de relacionamento com o Império Bizantino. E aí ele começa a descrever um pouco sobre Gregório, né, que ele era de uma família importante em Roma, essa questão que eu já expliquei também, essa questão dos patrícios, daqueles que tinham grande influência, que eram oriundos daquela terra, ok? Então senadores que tinham de fato poder de governo, inclusive a situação que eu passei sobre em Roma mesmo você tendo terras ou dinheiro, mas se você não tivesse um título, se você não fosse oriundo daquele lugar, você não teria autoridade. Então é a situação que vemos aqui em Gregório. Ele era de fato pertencente àquelas famílias daquele local e se tornou um grande gestor. Então ele exerceu um governo naquela região, ele foi prefeito de Roma e a sua gestão foi de fato muito importante naquele momento tão desagregado da cidade, naquele momento tão caótico. Além dele ser parente, né, além de ele ser filho, né, de um senador romano, é descrito aqui que ele é bisneto do Papa Félix III. E aí você começa a ver a interação, né, você percebe, através dessas poucas informações, você juntando os pontos, você percebe a interação entre as famílias de poder e também a linha de continuidade desse poder na gestão desta nova igreja. Então muitos dessas poderosas famílias começam a exercer o seu lobby, né, exercer sua influência, para que algum de seus representantes estivesse presente também na cúria papal, estivesse presente também na administração, na gestão desta igreja, tá certo? Dessa instituição. Uma vez que Roma é destruída, os bárbaros ainda estão caóticos, brigando entre si,
com cortes completamente, né, bagunçadas ainda, disputando terra, disputando espaço, influência. Então a instituição que está firme, né, que é secular, que tem cultura, que tem tradições, que tem uma hierarquia estabelecida, é a Igreja Católica. E agora eles querem que integrantes destas importantes famílias estejam dentro desta igreja e possam beneficiá-los de alguma maneira. Então você vê que ele era filho de um senador romano e bisneto do Papa Félix III. Olha aí esses relacionamentos estabelecidos, né? Então isso aí é muito comum. Na sua administração, Gregório trabalhou muito para purificar e fortalecer a igreja, cuidando dos pobres e evangelizando os pagãos. Isso aí a gente também vai ver nesses apontamentos que eu vou colocar em tela para vocês. Essa pesquisa que eu realizei está fundamentada na apostila, está fundamentada na obra de Justo Gonzalez, História Ilustrada do Cristianismo, e também na obra O Cristianismo, História do Cristianismo de Bruce L. Shelley. Tá, ok? Então esses tópicos que eu levantei aí estão fundamentados aí nessas obras. Então, somente para pontuar isso que ele coloca aqui, de fato foi muito marcante a atuação de Gregório nessa situação, porque só você imaginar que Bizâncio está organizada, está entrincheirada lá no seu território, exatamente por isso que Constantino fez essa mudança, tanto ao observar a rejeição dessas famílias poderosas, né, de senadores que haviam ainda em Roma, ver que eles rejeitavam tanto a sua própria pessoa quanto a religião que ele estava apoiando, que era o cristianismo. Ele havia aderido, né, e se mostrado um apoiador desta religião. Uma vez que ele percebia toda essa rejeição e ele percebia toda a vulnerabilidade de Roma ante as invasões, que de fato não era uma cidade que poderia oferecer grande resistência natural devido à sua geografia, ele prefere então fazer essa mudança da corte, né, para Constantinopla, uma vez que viu ali Licínio resistir à batalha contra ele durante muito tempo, e ele percebeu todas as vantagens de estabelecer-se naquela cidade, as rotas marítimas, por ser um istmo, então um território facilmente defendido, com o estabelecimento de uma muralha na região de passagem, né, e o estabelecimento de muralhas em volta também. Então você tem a capital, Constantinopla, muito bem defendida, e o território que se estende tanto pelo território que hoje é a Grécia, a Bulgária, a Turquia, tá ok? Então o demais raio de influência aí do Império Bizantino se estendendo naquela região, e a capital muito bem assegurada, muito bem guardada. Então você tem essa situação do reino do Império Romano Oriental, bizantino, estabelecido nessa situação, e Roma entregue para gestores incompetentes, entregues para gestores que não tinham mais influência, não tinham poder, não tinham a simpatia dos generais, não tinha tropas, né, suficientes para fazer a sua proteção. Assim, Roma estava numa situação muito caótica, estava numa situação muito frágil, de modo que era constantemente atacada, constantemente saqueada. E nesse contexto, toda a infraestrutura da cidade começa a ruir. Só você analisar um pouco, você pegar qualquer estudo básico aí de história e ver sobre a situação de Roma, você vê a necessidade de muitos aquedutos para abastecer aquela cidade que naquela época já era muito grande e muito populosa, né, constituída de diversos bairros, abrigando diversos contingentes populacionais, inclusive estrangeiros, de muitas regiões. Então era necessária a preservação dos aquedutos, era necessária a preservação do sistema de drenagem, para que não se estabelecessem pântanos ali e não houvesse proliferação de doenças, né, através de insetos, de mosquitos. Então, limpeza, né, a questão da manutenção das muralhas, manutenção das ruas. Então, era um trabalho colossal manter a cidade de Roma. E quando você tem este foco agora sendo levado para Constantinopla, Roma fica largada às traças. E começa de fato um processo de degradação. As importantes famílias se retiram dali, uma vez que a cidade está muito vulnerável. E a população comum começa a padecer terrivelmente, tanto por questão de violência, né? Aí você tem, por exemplo, os lombardos, que são oriundos dos germanos, que estavam estabelecidos naquela região, e quando começam a ver a oportunidade, com o poder central de Roma enfraquecido, eles começam a assediar diversas vezes. Então invadir a cidade, fazer saques, tentar dominar toda aquela região. E
os administradores terão que lidar com isso. É quando surge a grande figura de Gregório. Gregório, de fato, juntamente com o Papa Pelágio II, tá ok? Conseguiu lidar da melhor maneira que pôde com esta situação, com este caos no qual estava mergulhada a cidade, tentar melhorar o quanto pôde a infraestrutura, tá ok? E também atender aos pobres da melhor maneira que pôde. E com isso houve um engrandecimento, houve de fato um favorecimento ao seu nome, né? Então as pessoas reconheceram o importante trabalho prestado tanto por Gregório, quando ainda era prefeito de Roma, até inclusive chegou a ser enviado como representante de Roma, né, como embaixador de Roma junto à corte de Constantinopla para tentar intervir, né, junto ao Império Romano Oriental e tentar trazer algum tipo de auxílio, algum tipo de parceria para que houvesse defesa, para que houvesse reconstrução, né, dessa infraestrutura, mas eles viram que não teriam mais tanto benefício dali, porque o interesse deles estava voltado para a sua própria proteção. Então Bizâncio estava voltado para a sua própria proteção, deixando Roma ao seu próprio destino. Então eles focalizaram ali. Inclusive Gregório foi trazido de volta e eles se empenharam no trabalho em relação ao que eles poderiam fazer de benefício pela população local. Então isso de fato chegou a ser muito reconhecido, tanto que Gregório é tido mesmo como Gregório o Grande, não somente pelas questões eclesiásticas, que já foram muito importantes, mas também pela questão administrativa, da gestão mesmo, e da gestão pública inclusive, não só da gestão da igreja. Quando Roma foi ameaçada de invasão pelos lombardos, como eu já citei, em 594, com muita prudência, Gregório conseguiu evitar a invasão por meio de negociação política e aos poucos conseguiu cristianizar muitos deles. Ele expandiu as fronteiras do cristianismo por várias partes da Itália, da Gália e da Espanha. Na Espanha ele cristianizou o rei visigodo, Recaredo, que contribuiu muito para a conversão dos suevos, todos povos bárbaros que estavam circulando por aquela região, que sempre estavam em batalha contra as tropas romanas. Inclusive Constantino chega ao poder porque exerce muito bem o seu trabalho de repressão a essa agressão por parte dos germanos nas fronteiras, tá certo? E aí ele consegue então que as suas tropas o reconheçam como um líder nato. E aí ele tem o apoio para chegar e tomar o poder de Maxêncio, né? E a situação permanece. Os bárbaros então que foram contidos durante muito tempo, agora eles de fato estão se estabelecendo para dentro do que eram as fronteiras romanas. Então aquilo que era território romano da Gália, território romano daquilo que hoje é a Espanha, né? A Ibéria que comporta Portugal e Espanha, eram territórios romanos, eram territórios que prestavam muito apoio à cidade de Roma, né? Ao enviar impostos, ao enviar víveres, né? Ao fornecer soldados. Então Roma extraía desses territórios tudo aquilo que necessitava para manter a sua estrutura de poder. Então quando eles caem na mão desses bárbaros, a cidade fica largada às traças, e agora você tem esses reinos se estabelecendo naquilo que antes eram fronteiras romanas, e agora a interação da igreja com estas cortes, né, com esses reinos, com esses novos reis. Quando você tem alguns representantes muito habilidosos que vão enviar missionários que conseguirão então realizar grandes trabalhos de evangelização. Então, com esses trabalhos de evangelização, com a cristianização desses grandes líderes, agora estes vão se voltar para fortalecer o Papa em Roma. E o Papa ele será tido entre esses reis que ainda estão em disputa. Ele citou aqui, na Espanha tinha os visigodos, também tinha os suevos, que estavam ali dividindo território na Península Ibérica, o território que hoje é Portugal. Você tinha os francos também, que estavam lutando pelo poder, os gauleses, né? Todos esses povos, os lombardos, que estavam mesmo dentro da Península Italiana, todos esses povos estavam lutando para estabelecer as suas fronteiras. Então havia constante guerra, havia descentralização.
E aí quando você consegue que um governante, né, que uma autoridade hierárquica da Igreja Católica Apostólica Romana, você consegue que ele interaja com essas diferentes cortes desses reinos que ainda estão em disputa, ele torna-se como que um árbitro entre eles, que foi essa situação. Então esses reinos tinham na figura do Papa um árbitro entre as suas questões, que era decidido, né, em relação às disputas que havia entre eles, e ele começa a ganhar então essa autoridade desse arbítrio, né, desse poder, e ele tem liberdade para interagir, para de fato, né, dar aí estabelecer, né, sua influência sobre essas diversas gestões locais. Você tem o engrandecimento aí de fato desse poder. Então Gregório começa de fato a expressar essas características que serão percebidas na igreja durante muito tempo, até quando veremos aquilo que ele colocou aqui como o declínio, né, a terceira parte aqui do estudo específico em relação à igreja de Roma. Quando você observa o declínio, você vê alguns monarcas que começam a rejeitar esta autoridade, esse arbítrio, né, do Papa de Roma sobre os seus assuntos. Aí você vai ter Filipe chamado o Belo, né, Filipe o Belo da França, que vai rejeitar totalmente isso. E aí acontece a época denominada o cativeiro do papado, quando ele é de fato deposto, ele morre na cadeia e o Papa é eleito agora não mais em Roma, mas em Avignon, no sul da França, para ficar ali sob a autoridade do monarca francês. Tá ok? Mas isso aí é um pouco para frente aí, vamos ver mais especificamente sobre isso. Outra coisa que eu quero destacar, embora haja quem tenta conciliar o Papa Gregório com o Patriarca de Constantinopla, mas o que parece, conforme as epístolas de Gregório ao Patriarca João, bispo da Igreja de Constantinopla, houve entre eles uma disputa velada pelo título de bispo universal, bispo dos bispos. E inclusive eu vou trazer acerca disso, no próximo quadro, um trecho da carta de Gregório, tá certo, a João, que era o patriarca, acho que é João III, que era o patriarca de Constantinopla. Então havia de fato, e não é novo, sempre houve na verdade essa disputa, desde que eu inclusive mostrei para vocês as 5 sés apostólicas, sendo que a de Jerusalém foi a primeira que caiu devido às perseguições. Depois de Alexandria também cai, né, com a dominação dos muçulmanos. Antioquia também vai perder a sua influência, seu poder. Vão restar Roma e Constantinopla, que vão ainda ficar durante muito tempo. Aí, diante da queda daquelas 3 que eram historicamente mais importantes, eram mais antigas, Roma agora começa a ser a mais relevante, por ser Constantinopla, na verdade, uma sé apostólica estabelecida artificialmente, devido à vontade do imperador que muda para lá sua corte. Então ela não tem história, ela não tem este argumento, né, da sucessão de bispos. Então é uma corte estabelecida em cima do poder de uma autoridade secular, em cima do poder de um imperador, uma autoridade política, e não uma autoridade religiosa. Então Roma começa sempre a mostrar essa soberba em relação ao seu tratamento para com a sé de Constantinopla, olhando para eles sempre como esse poder eclesiástico estribado no poder político do imperador. E aí começa a se colocar de fato como uma autoridade superior. E aí você vê muitas disputas que vão haver entre eles, até que em 1084, se eu não me engano, vai haver um cisma definitivo, né, que está se resolvendo somente recentemente. Recentemente que há uma aproximação entre o Papa e o patriarca da Igreja Oriental. Tá, ok? Mas eu vou mostrar aqui um trecho dessa carta na qual ele critica a atitude do patriarca João de querer fazer-se um sacerdote, um bispo universal, e ele compara essa atitude, a atitude deste representante querer se tornar, querer ser reconhecido, impondo isso por meio das forças, né, seculares do imperador bizantino. Ele compara isso à atitude de um precursor do anticristo, dizendo que isso traz, né, isso favorece, abre caminho, abre passagem para a chegada de fato do anticristo ao poder. Então ele coloca isso. Alguns entendem que com essa frase ele estivesse rejeitando
o papado universal, mas eu vou colocar aqui um texto de apologistas católicos que defendem a ideia de que Gregório não se visse como um bispo universal, mas que na verdade ele estava criticando abertamente o fato do patriarca João III de Constantinopla se entender um bispo universal, que na verdade isso foi dado por direito aos bispos de Roma, por serem sucessores de Pedro, conforme esta ótica deles, né? Conforme essa interpretação deles. Então eles veem a igreja fundada sobre Pedro, né? Enquanto que, biblicamente falando, a igreja está fundada sobre Cristo, que Cristo é a rocha e Pedro a pequena pedra. Então a igreja deles está fundada sobre Pedro. E a partir desta ótica, eles entendem ser os bispos de Roma, sucessores de Pedro, e assim bispos com autoridade universal. E aí ele não vai diretamente requerer para si esse título, mas na continuidade virão outros que vão requerer isso e vão encontrar quando houver imperadores bizantinos que vão também querer, para favorecer alianças, uma vez que vem o engrandecimento desse bispo de Roma e as ligações que ele estabelece com outras cortes, né, com outros reinos que estão se fortalecendo na Europa. Por meio dessa politicagem, ele vai querer então favorecer essa ideia, dizer, não, de fato, você é o bispo universal, você é o bispo dos bispos, né, o poderoso das galáxias, né? Por quê? Porque ele está querendo estabelecer uma aliança política favorável para ele. É isso aí, eu acho que foi o imperador Focas. Aí ele traz outros pontos aqui, ó, fatores que contribuíram para o crescimento do poder do papado. Ele fala influência política, eu acabei de descrever para vocês, o vácuo de poder deixado em Roma preenchido pela autoridade eclesiástica, que começa agora a administrar situações para além da sua alçada religiosa, uma vez que a autoridade secular é ausente. Então ele vai interagir com os representantes dos reis que estão tentando invadir Roma, tentando destruir Roma. Ele negocia com esses reis, ele estabelece aliança com outros, ele procura trazer proteção para Roma de alguma maneira. Então, uma vez que ele que está lidando com esses assuntos, então é natural que via-se nele a autêntica, né, autoridade local. Então, influência política, investimento em missões foi muito forte. Eles de fato estabeleceram missões, mosteiros, o movimento monástico depois vai contribuir fortemente com isso, estabelecimento de mosteiro nas regiões mais difíceis, mais isoladas, no meio dos povos bárbaros, e com isso disseminando cultura cristã no meio deles, e autoridades eclesiásticas que são despachadas para as cortes e começam a negociar diretamente com esses representantes. E aí você tem, muitas das vezes, não tanto a questão da conversão espiritual, autêntica, verdadeira, mas muito do que aconteceu foram alianças, uma vez que ele percebe que de fato este gestor, que é o Papa, está à frente de uma cidade que ainda é importante, tem a sua mítica, né? Roma, né? A rainha das nações, o grande império. Então, como que esses novos reis bárbaros, eles querem engrandecer o seu nome, eles querem se aliar, se associar a esta grandeza, né? Quando Roma, por exemplo, dominou a Grécia e tomou para si a sua cultura, tá certo? Você tem também essa situação, né? Quando os Hicsos invadiram a parte norte lá, o Baixo Egito, e também se fizeram com uma corte de Faraó. Então você tem também essa apropriação cultural, uma vez que ele percebe que a cultura do outro é mais avançada, mesmo ele tendo vencido nas armas, ele percebe que o outro tem muito mais profundidade cultural e ele se apropria daquilo para si. Então você tem muito disso também, essas cortes destes novos reinos querendo se associar, se aliar a essa grande liderança, essa grande estrutura e trazer para si estes hábitos. Agora, claro, tanto essa conversão não foram autênticas que muito dos seus próprios costumes foram infiltrados dentro desta igreja, né? Então foi um acordo. Então eles se convertiam, mas por outro lado mantinham também alguns de seus hábitos, e aí houve uma paganização desta igreja, tá, ok? Por meio dessas concordatas aí, desses acordos. Tibiez dos governantes civis, já tratei disso, então eles eram ineficazes, ineficientes e abriam espaço para esse grande crescimento, tá certo? Isso aí vai ser modificado, ele vai até abordar aqui, ó, só no começo do 9º século, com a ascensão do Império Carolíngio sob a liderança de Carlos Magno, 768
a 814 que surge um governante forte, respeitado e terrível. Aí você vai ter, de fato, uma tratativa, tá certo? Entre um governante oriundo desses reinos bárbaros, oriundo dos francos. Então você vai ter primeiro os merovingios que vão surgir, começar a fazer frente à invasão dos muçulmanos, depois em linha de continuidade até surgir Carlos Magno, que vai agora unificar estes povos, esses pequenos reinos que estavam disputando entre si, vai unificá-los, vai combater fortemente contra as tribos germanas do norte e saxões, que ainda são fortes e ainda tentam, né, agredir esses reinos que agora estão se cristianizando. Então ele vai combater ferozmente, tanto contra eles, como também contra o perigo do islamismo, que já estava desenvolvido, já estava ameaçando. E ele vai proporcionar, vai favorecer extraordinariamente, né, a igreja, estabelecendo nessas terras a influência sempre da igreja, né, com as abadias,